Olá, tudo bom? Eu vou fazer uma gravação. Eu já estou começando meio perdida aqui, mas se eu não achar o que eu estou procurando, não tem problema. Eu vou falar sobre ansiedade, porque uma das preocupações que eu tenho com esse canal não é dar aula de astrologia para vocês. Isso eu vou tentar. Eu estou trabalhando que nem louca, sem comprometer a qualidade do trabalho, obviamente. Quando eu estou muito cansada, eu remanejo os clientes, porque você não pode atender alguém cansado, senão você corre o risco de fazer interpretações equivocadas, e isso é a última coisa que pode acontecer. A preocupação que eu tenho é de comentar com vocês, aquilo que acontece no consultório, sem expor ninguém, mas os males da nossa época. E um dos males da nossa época, todo mundo sabe que a ansiedade é o grande mal da nossa época. E nesse momento da pandemia tem uma contradição, tem quase que uma ironia, porque a gente não está conseguindo tomar decisões, a gente está meio refém, ou total refém, daquilo que os governos determinam. Por exemplo, eu não consigo entender por que é que as clínicas privadas não podem comprar vacinas. Eu até sei que tem uma falta de vacinas no mundo, que o mundo não está conseguindo produzir o número de vacinas necessárias, mas a gente sabe que por mais que agilizasse, mesmo que fosse pouquinho, porque as vacinas pagas, elas são caras. Eu já paguei vacina contra pneumonia R$ 300. Mas algumas pessoas podem pagar. Então, por menos que seja, por menor que seja a faixa que pode pagar, você já alivia um pouco do que o SUS está oferecendo e já agiliza um pouco. Mas enfim, não vou me meter nisso, que isso é política, economia, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, é para chegar no seguinte lugar: a gente está vivendo uma fase que a gente tem que esperar, né? Que as vacinas sejam produzidas em número maior, e já está chegando, já sei o dia que eu vou vacinar no dia 21, e a vacina só não resolve também, mas a gente já está chegando perto de alguma luz no final do túnel, graças a Deus. E por isso não adianta ter ansiedade. Eu queria primeiro ler para vocês. Pode ter crítica, pode ter argumentação, tomara que tenha, né? Porque ficar feliz com a situação do jeito como foi organizada, se é que foi organizada, né? Bom, existe um hexagrama do I Ching, que é um oráculo chinês, que a maioria de vocês já deve ter pelo menos ouvido falar. E eu abri outro dia o I Ching e veio o hexagrama que se chama a espera ou a nutrição, que fala que quando você está esperando alguma coisa, essa esperança, ela não é um sentimento vazio, ela vai se estruturar, ela vai te dar suporte de aguentar esse período todo para alcançar os seus objetivos, e ela consolida você por dentro, ela fortalece você. Então, se o teu destino pede para que naquele momento você tenha que esperar, e tem uma imagem bonita nesse hexagrama, que diz mais ou menos assim, que as nuvens estão se formando para trazer a chuva, mas elas não trouxeram a chuva ainda, essa chuva que vai refrescar e essa chuva que vai alimentar a terra, e que traz a nutrição para você e traz a nutrição para a terra. Mas você vê que as nuvens estão se formando, e aqui as nuvens de chuva são bem-vindas, mas você sabe que ainda não é hora, ainda não é, isso é touro, essa é a consciência de touro.
Então, que esse período de espera, que esse período em que muitos de nós podem se sentir reféns, e na verdade nós estamos numa determinada dimensão, num determinado nível, ficamos todos reféns do que os governos decidiram em relação às políticas públicas de saúde. Mas se você entende que é uma questão de tempo e que você já percebe que as nuvens que vão trazer o alimento para a terra, que vão trazer a chuva refrescante, que vão trazer a chuva que fertiliza, elas já estão se formando, elas já estão vindo. Você pode manter o teu bom humor, você pode manter a tua fé, a tua paciência, a tua persistência e se preparar cada vez melhor para quando o momento correto, o momento exato das coisas acontecerem, chegar. Sobre ansiedade, tem uma coisa curiosa, porque o que eu percebo, todos os signos podem ser ansiosos. O Virgem é ansiosésimo, é um signo que vai lá na frente. Eu nunca vi um signo sofrer tanto por antecedência quanto Virgem. E eu falo disso porque meu ascendente é Virgem. Então é assim, ele tem um projeto, ele já fez o projeto na cabeça dele, porque se Virgem não está trabalhando no dia a dia, está trabalhando com a cabeça já. E às vezes ele já foi, já viajou na batata, alguma coisa já não deu certo, e na verdade ele não montou nem o primeiro tijolo daquilo, ele já está sofrendo por antecedência. Virgem Virgem sofre por medo da impotência de conseguir resolver. Ele tem medo de que algo se apresente naquele determinado projeto e ele não consiga resolver. Escorpião pode ficar ansioso, temendo que a mão do destino, algo que ele não sabe nem nomear exatamente o que é, venha tirá-lo do seu caminho. Escorpião e peixes têm fantasias, que quando você aperta um pouco o sujeito, mas o que é que te faz sofrer? Ai, não sei, algo pode acontecer, mas eles não conseguem denominar. Acho que é um pouco desse ranço de que a providência divina pode tramar contra mim. O que é importante, eu acho que sempre que você consegue racionalizar e entender o que é que está te fazendo sofrer, qual é a raiz dessa ansiedade, você consegue, talvez não consiga controlar totalmente, porque você tem toda uma sociedade que é ansiosa também, então talvez você não consiga controlar totalmente, mas eu acho que pelo menos vai sofrer menos se conseguir entender. Então, eu queria, dos atendimentos que eu fiz, em cima do signo de Virgem, né, esse medo de não conseguir ser capaz de dar conta como precisa dar conta do trabalho, da obrigação, da tarefa, do acúmulo de tarefas. Estabelece as prioridades, o que é mais importante. Isso Virgem sabe fazer muito bem, Capricórnio também. Se ficar alguma pendência, se alguma coisa não for feita do modo como deveria ter sido, paciência, entendeu? Qual é a prioridade? A prioridade é cuidar da família, cuidar da saúde, permanecer empregado, se porque na verdade as pessoas estão em casa e estão trabalhando mais. E eu tenho clientes meus que a empresa demitiu, então eles estão trabalhando por mais 3. Pede socorro, entendeu? Porque você está trabalhando por mais 3 e o teu chefe também está. Então ele sabe que está todo mundo no aperto. Chama para conversar, pede um assistente, conversa, né? Nenhum de nós é uma prateleira onde as outras pessoas vão jogando tarefas, obrigações. Vai chegar uma hora que você quebra, entendeu? Então, antes de você quebrar, aqui é uma ansiedade, que é uma ansiedade que a gente tem que reconhecer que tem pouca fantasia.
porque existe um acúmulo de coisas para você fazer que às 24 horas do dia não dá mais. Então, o que você vai fazer é pedir socorro, literalmente, dizendo: olha, eu não estou aguentando, eu estou com medo de não conseguir entregar o que eu tenho que entregar, eu estou com medo de não conseguir terminar o que eu tenho que terminar e eu preciso de ajuda. Não tem outro jeito, senão você pode adoecer ou você pode quebrar, entendeu? É isso. E sempre tentando resolver por si próprio a questão da prioridade, mas quando chega no trabalho, um trabalho é uma equipe, né? Paciência. Tem esse medo escorpiônico e pisciano de algo que vem de fora, que você não consegue dizer direito o que que é, o destino tramando contra mim. Aí eu acho que tem que fazer uma. E com as duas pessoas que me trouxeram essa questão, foi o óbvio. Elas tiveram educações dentro de sistemas religiosos extremamente punitivos, aonde você não é nem que você já nasce com o pecado original, você já é o pecado original, um horror. Vocês imaginem. Então, pessoas novinhas, com menos de 30 anos, ao invés de você acreditar que a vida está te dando a oportunidade de você ser quem você é, de você conquistar as coisas que você merece, você já é o pecado original, entendeu? Você já nasce amaldiçoado. Porque se você já nasce com o pecado original, você já nasce amaldiçoado. Agora, você vai ter essa fantasia, essa ideia de que na hora em que você está perto de conquistar as coisas que você determinou para você, então você está feliz, algo virá, alguma punição, sei lá Deus se, se, se dos deuses de cima ou dos demônios do centro da terra, para tirar você do teu caminho. Tem que trabalhar isso daí, entendeu? Que não se livra disso, ninguém se livra disso da noite para o dia, mas pelo menos identifica que você passou boa parte da sua vida acreditando que você não era merecedor, né? Que você tinha que ficar de joelhos, pedir perdão e companhia. Agora tem um outro tipo de ansiedade que isso acontece muito, que é simplesmente o seguinte: o meu cliente não tem a mente organizada. Ele, ele tem 1000 possibilidades. Não é só para os jovens que isso acontece, não. Isso acontece com gente de mais idade que às vezes tem 1000 possibilidades e não consegue estabelecer prioridades. Embora aqui, isso que eu coloquei aqui de mentes confusas, pode ser gêmeos, pode ser peixes também, pode ser Libra, lidando entre 2, 3 possibilidades ao mesmo tempo. E é confuso porque não existe uma prioridade zero, como naquele exemplo que eu dei, que olha, a prioridade é cuidar da saúde, cuidar de pai e mãe, cuidar dos filhos, priorizar a saúde, a sobrevivência a esse vírus, cuidar do trabalho também. Não existe isso, são coisas, são várias possibilidades. Essas pessoas normalmente elas estão com a vida um pouco arrumadas e existem projetos diferentes que se anunciam e elas não conseguem estabelecer o que elas realmente querem. E isso também gera um grau de ansiedade muito grande, porque na medida em que você não consegue estabelecer o que você realmente quer, o que é mais importante, você se sente num limbo, mas é um limbo que você pode resolver. Às vezes esse tipo de atendimento gera 2 consultas, porque primeiro a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o que essa pessoa já é e já conquistou e já vivenciou até então, e depois partir para a segunda parte, partir para a parte 2, que vamos ver de tudo isso o que pode ser mais importante para você nesse momento. Mas de qualquer maneira,
Eu acho que tem uma coisa, quando as pessoas trazem a ansiedade, e é lógico que a gente pode conquistar muita coisa na vida, que o livre-arbítrio existe e que a gente tem uma autodeterminação do que vai acontecer, do que não vai acontecer, do que a gente não vai permitir que aconteça com a gente. É, essa postura, a única diferença entre as pessoas é a postura que elas têm em relação ao que elas vivem. É a única diferença. Eu posso receber uma pessoa arrancando os cabelos porque engordou 4 centímetros, chorando de verdade porque engordou 4 centímetros, procurou o astrólogo ao invés de entrar na academia, e posso receber alguém que viveu uma tragédia na vida e que chega com uma dignidade, que chega em silêncio e que trata dessa perda da maneira mais madura e mais consciente e mais digna mesmo, né? Enquanto uma está gritando porque engordou 4 centímetros, a outra está entendendo a profundidade da dor, a profundidade da tragédia e aceitando e tentando aprender com isso. Essa diferença, o mapa não mostra. Você pode ter pessoas com alguns posicionamentos, que eu não vou citar aqui quais são, senão vocês vão sair dizendo que fulano beltrano são infantis. Você pode ter algumas pessoas que você acredita que você possa receber, pessoas mais infantilizadas e por isso mais assustadas, e outros posicionamentos que você possa já intuir que viram pessoas mais estruturadas, mas a gente não chega, nem poderia, né, chegar no espírito, conversar com o espírito que está ali dentro daquele corpo, lidando com esse roteiro de vida. E eu acho que muitas coisas a gente escolhe, outras coisas o universo manda para a gente, porque o universo precisa que a gente vivencie e ponto final. É o universo quem manda. Eu tenho essa visão também. Acho que a gente determina muita coisa. E outras coisas o universo manda e a gente tem que dar conta, porque a gente precisa dar conta, porque o universo precisa que a gente faça, porque o universo precisa que a gente cumpra essa função. O dia que eu tiver tempo de ler o Bhagavad Gita e trazer algumas colocações que o Krishna faz para o Arjuna, a gente pode explorar mais isso. 18 minutos falando de ansiedade. Espero que vocês não tenham dormido nem ficado ansiosos por causa dessa gravação. Um abraço.